ontem nós tivemos uma alegria aqui, sabe? Foram só 3 minutos de conversa, mas o bastante pra gente ficar feliz. O Wesley veio aqui, ele é um assessor parlamentar. Ele foi fazer academia e viu um cidadão lá na porta. Morador de situação de rua. Chamou a atenção dele o fato que o moço tá fazendo o quê, Viega? Lendo um livro. Ele se aproximou, conversa vai, conversa vem. Ele deu uma mão e esse moço hoje tem 2 empregos lá em Nova Serra. Com base nessa entrevista, ligou um outro cidadão pra gente. O Viega falou comigo, pede pra gravar um áudio aí. Esse cidadão, a senhora, por favor, a senhora que está sofrendo, como todo mundo está com essa questão do morador em situação de rua. A senhora que, como eu, sabe que alguma coisa precisa ser feita. Que nós precisamos separar quem merece compaixão, que está, né, no fundo do poço, de quem é usuário de droga, precisa de tratamento, e quem é marginal. Está jogando pedaços de tijolo na cabeça dos outros, dando soco, matando paulada. Repara na receita que esse ex-morador em situação de rua dá para resolver o problema, gente. Tem caminhos. Quem é ele, Viegas? É o Ricardo Cabral. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda Viegas. Aqui é o Ricardo Cabral. Eu sou paraense, moro há 24 anos em Belo Horizonte. Hoje numa situação bem diferente, né? Ando em um lar, com família. Trabalhador formal, trabalho na MGS. Por um período da minha vida, Viegas, eu vim em situação de rua, aproximadamente 10 anos. Passei por várias capitais do Brasil. Eu fui usuário de droga lícita como álcool, ilícitas várias como cocaína, crack, maconha. Eu enfrentei a exclusão, a falta de compreensão desde dentro da minha casa, depois a exclusão, a fome, o frio, o abandono. Também nesse período encontrei solidariedade, o brasileiro é muito solidário, força e um caminho de volta foi através do evangelho. Hoje eu uso minha voz para poder falar por quem ainda não pode, né? E a maioria das pessoas em situação de rua não está ali por escolha. São pessoas com histórico de abandono familiar, sofrimento mental, desemprego, vícios, perdas profundas. E a rua é um resultado, Viegas, de um sistema que falha, não de uma decisão individual. Muitos querem sair, mas não tem para onde ir, nem quem estenda a mão de uma forma real. E os problemas atuais, eles passam por acolhimento precário, falta de políticas públicas efetivas, o preconceito, a questão dos abrigos que são desumanos, e a sociedade que é solidária até doa, mas muitas das vezes não escuta. O Estado, muitas das vezes, aparece só para limpar calçadas, quando não, com assistencialismo, doando barraca, doando alimento. Quando se doa uma barraca com alimento, indiretamente está se falando assim, não precisa sair daí não, que todo dia eu venho cuidar de você. O Estado passa para limpar a calçada, mas não para reconstruir vidas. Enquanto isso, a gente segue tratando a rua como cenário e não como tragédia social. Existem caminhos que são possíveis para a solução. Passa por moradia digna em primeiro lugar, depois tratamento, apoio psicológico, inclusão no trabalho e cuidado contínuo. E o poder público, juntamente com ONGs, empresários da população, precisam atuar juntos. Mas tudo começa ouvindo quem viveu na rua, porque a voz da calçada tem muito a dizer. E em Viegas, a rua não é lar, é limite. E ninguém deveria viver no limite da dignidade. E que esse país pare de apenas enxergar e comece a ouvir. Eu sou o Ricardo e hoje falo por mim, por tantos que ainda não podem. E eu termino dizendo assim, enquanto o Brasil continuar tratando o morador de rua como problema e não como pessoa, vai continuar fracassando na solução. Doutora socióloga Roberta Santos. A sopa, diz ele, ajuda, mas não resolve. Vamos escutar. Ele está falando isso para a sociedade. O governo está dizendo assim, para de só lavar a calçada. Lá no Canadá, eles estão enfrentando essa questão da rua com um programa chamado Home First, ou seja, casa primeiro. E que aula nós tivemos com esse áudio, né? Que aula que ele nos deu. E ele deu todo o direcionamento para o poder público implementar algumas medidas, ações para diminuir, para minimizar o número de moradores em situação de rua. A gente acha que é fácil mudar, mas não é. Nós que temos uma certa estrutura, é difícil a gente tomar algumas decisões, é difícil a gente mudar de lugar, às vezes, né? Postura.
Imagina a pessoa que não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem onde realizar suas higienes e depende do Estado, nunca é ouvido, é sempre visto como um problema. As pessoas têm medo, ninguém quer chegar perto, né? A gente, infelizmente, aqui na cidade grande, tem um problema muito grande que é passar pelo morador em situação de rua e já achar aquilo comum, né? O efeito blasé, né? Isso é algo terrível. Efeito blasé, segundo... É Zimmel, né? Zimmel. Segundo Zimmel, um dos grandes da sociologia mundial, é quando você está vivendo assim, vendo tudo meio esquisito, não é, doutor? Você vê tudo meio cinza. Você normaliza o que normaliza é normal, tudo, né? Você sai para fora assim, Viegas, seu pai ganhou na Mega Sena, Viegas, sua mãe está com a assim, efeito blasé, é isso, né? Você é capaz de caminhar pela calçada, desviar e seguir seu caminho tranquilamente, sem aquilo te causar nenhum impacto, né? Nenhuma indignação. Ô Sérgio, você falava na força da oração, assim como a música, e ele falou que a porta para a solução dos problemas dele foi aberta pela fé. Pela fé. Eu acho que é fundamental, mas mais importante de tudo é ouvir, como nós estamos ouvindo aqui, na fonte. Porque aí você sabe, pelo menos nós não vamos sentir nunca isso. Nunca. Graças a Deus. Mas nós podemos entender melhor o problema. Porque o que nós estamos fazendo é ajudando o problema a aumentar. Não adianta incentivar isso. Nós temos que ir na causa, né? E não no efeito. O que se faz é ver esse efeito. A gente banalizou o nosso sentimento a tal ponto que é isso que você acabou de falar, Roberto. Você passa na rua e apenas desvia, porque aquilo para mim é tão banalizado, virou tão normal, que o anormal tomou conta e para mim normalizou. Então é preciso ter atitudes para mudar isso, porque está aumentando e não vemos nenhuma atitude, nenhuma ação para conter esse aumento. E cada dia eles estão mais perdidos. Mesmo aquele que não era, começa a usar droga. Vamos falar aqui com a socióloga mais um cadiquinho sobre isso, que não há nenhum profissional, nenhum estudioso mais capacitado para falar sobre essa questão que